Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma grande aula do Código de Trânsito Brasileiro, legislação de trânsito, e nós estamos estudando nesse capítulo segundo o que? O Sistema Nacional de Trânsito, não é isso? O Sistema Nacional de Trânsito ele é composto por quê? Por diversos órgãos, né? Entidades que compõem esse sistema, que ele é único, complexo, articulado entre si e harmônico entre si também, né? Então nós temos aí o Sistema Nacional de Trânsito e hoje nós chegamos à nossa última aula, uma aula de fechamento aqui, uma aula de fechamento do Sistema Nacional de Trânsito. Agora a gente vai trabalhar o quê? O órgão executivo municipal de trânsito. Vou aproveitar essa aula e fazer alguma revisão também das competências que nós vimos, ok? Assim nós fechamos aí o bloco do Sistema Nacional, o bloco do Sistema Nacional de Trânsito. E pode ter certeza absoluta, tá? Tradicionalmente, todos os concursos da PRF, de qualquer Detran, Guarda Municipal, com certeza absoluta, pelo menos uma ou duas questões da sua prova vai versar sobre competência. E versar sobre competência, você não precisa de ter um conhecimento aprofundado. Basta você ter um juízo de valor. Esse juízo de valor eu passei para vocês desde a primeira aula, desde a nossa primeira videoaula, explicando órgão a órgão. Com certeza, nesta aula você vai fixar o conteúdo. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Vamos estudar aqui os órgãos municipais de trânsito, né? Órgãos executivos de trânsito, né? O que acontece? O legislador, sabiamente, né? Sabiamente, ele estabeleceu essas competências no sentido do seguinte. Vem comigo, vamos ler o caput aqui. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, né? O que significa no âmbito de sua circunscrição? Na área territorial do respectivo município, né? Analisando detalhadamente todas as competências aqui previstas no Código de Trânsito Brasileiro, nós percebemos o seguinte, né? Que a execução de trânsito, fazer o trânsito acontecer, ela funciona da seguinte maneira. Você tem os órgãos rodoviários, né? De um lado, e você tem, vamos colocar assim, do outro lado, os Detrans, né? Os Detrans, né? Os órgãos rodoviários e os Detrans, né? Aí você tem aqui os órgãos rodoviários, você tem o DENIT, tá? O DENIT. Você tem os departamentos de estradas e rodagem dos estados, e você tem aqui hoje as entidades dos municípios, né? Detrans é somente estadual, né? Somente estadual, tá? O que aconteceu? O legislador sabiamente, tá? Ao prever aqui os órgãos executivos de trânsito, né? Que teoricamente esse aqui é um órgão executivo, ó, um executivo de trânsito. O que ele faz? Ele deve ser um mini Detran municipal, né? Ou seja, muitas competências do Detran aqui, que é de esfera estadual, vai ser de execução, vai ser parecida, próximo do municipal. Mas o que aconteceu? Outra coisa importante, né? Ó, incorporou grande parte dessas competências aqui, no sentido de que, para possibilitar ao município ter apenas uma secretaria, um órgão ou uma entidade para fazer a gestão do trânsito, né? Então isso aqui é muito importante, né? O município ter um órgão exclusivo rodoviário, o municipal, e pode ter um órgão exclusivo executivo, né? O que acontece? O legislador, sabiamente, né, com certeza aí, é muito bem assessorado, né, ele falou o seguinte: pô, o cara vai ter lá duas estruturas, um órgão rodoviário e um órgão executivo de trânsito. E aí vai ter duas despesas, dois secretários, dois diretores, secretário adjunto, diretor, folha de pagamento e assim por diante. Ora, o município ele tem uma circunscrição municipal, ele é local naquele local ali. Até para conversar melhor, o que ele fez? Ele replicou várias atribuições
de rodoviário no executivo, de qual forma que apenas uma secretaria no município aí, para economizar a despesa, possa executar aí esse dispositivo, né? Nós sabemos, né, que, por exemplo, os órgãos rodoviários, né, entre outras competências, você sabe que eu expliquei para vocês terem um juízo de valor. Ele quer o quê? Os órgãos rodoviários vai cuidar das estradas, das BR, das estradas rodoviárias estaduais, no sentido de quê? De manter elas sinalizadas, funcionando, fiscalizadas, o bom fluxo e assim por diante, não é? E o município também. Então, neste sentido, ele fez isso. Então, a grande chamada que eu faço para vocês na questão aqui das atribuições dos municípios. Então, vamos comigo, né? Feita essa explicação, claro que eu vou voltar nesse assunto várias vezes aqui, para que, se restou alguma dúvida para o aluno com certeza vai retirar. Então, artigo 24, inciso 1º. Primeiro, a competência quase comum a todas as entidades aí do Sistema Nacional de Trânsito, né? Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Bacana, né? Vamos lá. Segunda atribuição, vem comigo. Ó, professor, você clicou 2 vezes aqui. Sim, né? 2 vezes aqui. Por quê? Olha só. Porque a explicação é uma só. Vamos ler aqui. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos e pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, a circulação e a segurança dos ciclistas, né? Puxa vida, professor. E aí, professor? A outra, implantar e manter operar o sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos. Olha só, no sentido da explicação, essa competência, as 2 competências aqui, elas também já apareceram nas nossas aulas. Eu pergunto para vocês, qual aula que apareceu? Apareceu na aula das competências dos órgãos, o quê? Rodoviários, olha aí, ó. Rodoviários, né? Rodoviários. Então, essa competência 2 e a competência 3 também já apareceram nos órgãos rodoviários, né? Lembrando que o órgão rodoviário, lá no artigo 21, ele é o DENIT, né? O DENIT, ele é o DER e é os municípios também, os órgãos municipais, né? DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Olha aí, é uma competência comum tanto ao órgão rodoviário quanto ao órgão executivo municipal. Bacana, né? Vamos lá, outra competência, competência 4. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, né? E aí, professor, esse item 4 também já apareceu nos nossos estudos, né? Então, se cair na sua prova, você sabe que essa competência aqui, ela pode aparecer na competência de 4 órgãos do sistema. Quais são? Primeiro, dos municípios, né? Executivos municipais, da PRF, lembra? Da PRF, que mais? Dos órgãos rodoviários e dos DETRANs, né? Que são os órgãos executivos estaduais. Bacana. Ô, professor, ficou fácil, ficou, né? Vem comigo aqui. Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Competência essa também já apareceu. Apareceu 3 vezes. Aonde? Aqui, nos executivos de trânsito municipal, no DENIT, tá? No DENIT e no DETRAN. Aí. Tá? No DENIT e no DETRAN. Ah, desculpa, não é DENIT, os órgãos rodoviários, né? Perdão. Apareceu aqui nos órgãos rodoviários, né? Aí. E aí, professor? Vem comigo aqui, ó. 2 apareceu no rodoviários, 3 rodoviários, 4 rodoviários, 5 rodoviários. É aquele sentido. O legislador, ele fez questão aí de replicar aí várias competências dos outros órgãos para o órgão executivo municipal, possibilitando assim que o município não precise de 2 órgãos municipais, né? Um para cuidar só da rodovia e outro para um órgão rodoviário e outro executivo de trânsito. Então, com essas competências aqui, ele pode executar as 2 coisas. Só resumindo para vocês fixarem o conteúdo. Então, a competência 2 aqui, ela já apareceu 2 vezes, que é a competência dos municípios e dos órgãos rodoviários. A competência 3, mesma coisa, rodoviário e nos órgãos do município executivo de trânsito. Coletar dados 4 vezes, PRF, rodoviários, DETRANs e agora aqui
executivos de trânsito, né? E, finalmente, estabelecer em conjunto com os órgãos 3 vezes PRF, rodoviários e agora entidades executivos de trânsito municipal. Bacana? 10, né? Continuando, vem comigo aqui. Competência 6, né? Sexta competência aqui, é uma das competências aí muito importantes, né? Que mais aparece no trânsito, a competência 6. Vamos ler comigo que olha só, que é exercer a fiscalização de trânsito, né? Executar a fiscalização de trânsito. O que acontece? O próximo bloco, né, aliás, o próximo capítulo que nós iremos estudar em detalhes, artigo por artigo, com bastante exercício, no próximo capítulo, que é das normas de circulação, normas de trânsito, né? É muito importante, também questão certa na prova de vocês, a gente vai trazer várias resoluções do CONTRAN para exemplificar e detalhar mais o assunto. Está lá, então existem as normas de trânsito, né, do Código e lá as resoluções do CONTRAN. Quem que vai fiscalizar? Aí, ó, no âmbito do município, quem vai fiscalizar, claro, o próprio município, né? E aí, vamos ler com calma, né? Então vai fiscalizar as vias terrestres, claro, né? A gente lá na primeira aula. Edificações de uso público, bacana. Edificações privadas de uso coletivo. Exemplo, professor de edificação privada de uso coletivo. Eu dou um exemplo para você, estacionamento de shopping centers, né? Lembrando que nós temos aqui, ó, uma alteração de 2016, que alterou o texto, a gente vai explicar para vocês, para realmente dar uma organizada nas edificações privadas, no tocante a executar a fiscalização. Vem comigo. De novo, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público, edificações privadas de uso coletivo. Bacana. O que ele vai fazer? Atuar, o infrator, aplicar as medidas administrativas cabíveis, a gente vai estudar todas as medidas administrativas cabíveis, as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código. No exercício regular do poder de polícia de trânsito, né? No exercício regular do poder polícia de trânsito, né? Professor, efetivamente, quem que faz essa execução e fiscalização no município? Nós temos aqui duas possibilidades, né? Ou o município faz um convênio com a Polícia Militar vai fazer aí um grupamento, um batalhão de trânsito, uma companhia de trânsito para fazer a polícia administrativa de trânsito, ou o próprio município instituindo a sua guarda municipal, né? Aqui tem quem? Os amarelinhos da vida, os roxinhos, né? Os marronzinhos, os azulzinhos que existem, são os agentes de trânsito que fazem a fiscalização, que chegará o momento da gente explicar esse sujeito para vocês também aí. Notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Regra geral, aplica a multa, efetua seu processamento, a sua arrecadação. Exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo. Olha aí, ó, isso aqui que motivou esta lei, somente para infrações do uso de vagas reservadas em estacionamento. Professor, o que significa essas vagas reservadas em estacionamento? São as vagas para idoso, tá? E as vagas para deficientes, né? Então, pela legislação em vigor, tem um percentual da quantidade total das vagas que são destinadas, são essas vagas reservadas. Então, com essa competência aqui, que foi alterada no inciso 6º do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, possibilitou que tanto a Polícia Militar em convênio com o município e a sua própria Guarda Municipal, o seu próprio agente de trânsito, faça a atuação nas edificações privadas de uso coletivo. Veja que na redação o legislador restringiu a aplicação, neste caso, somente para infrações de uso de vagas reservadas, né? Olha aí, o uso de vagas reservadas em estacionamento, né? Cara, questão de concurso isso aqui, muita pegadinha. Bacana? Entenderam? Então é o seguinte, dever de casa, leia mais 3 vezes o inciso 6º aí, que com certeza é um potencial questão de prova, ele é grande, ele dá para mudar muita palavra aqui e montar uma questão interessante, né? Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação,
estacionamento e parada prevista nesse código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, né? Também, advertência, escrito, né? A circulação, notificação, é exercer lá a fiscalização do trânsito, né? Próximo, né? Inciso 8, vem comigo. Fiscalizar, atuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. E aí, prof, isso aqui também segue o quê? A regra que eu disse para vocês lá no começo. O legislador, tá, replicou várias competências dos órgãos executivos dos órgãos rodoviários de trânsito aos órgãos executivos de trânsito. Para provar para vocês, tinha um espaço aqui no slide, olha só, artigo 21, que é dos órgãos rodoviários de trânsito, inciso 8, olha só, fiscalizar, atuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso, dimensões, lotação de veículos e com notificar, aplicar as multas aí neles arrecadadas, ou seja, é igual, né? Então também essa competência aqui também é dos órgãos rodoviários e do órgão executivo de trânsito municipal, né? Professor, e agora? Agora é o seguinte, o 9, eu mudei um pouquinho a ordem para vocês, um pouquinho a ordem aqui dos incisos, né? Para vocês entenderem. Essa aqui também, tá? É uma de lá, do rodoviário, e aqui do Executivo de Trânsito Municipal, ó. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, tá? E aí, professor, artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. O que diz o artigo 95? Tratamos lá. Vamos lá, ajuda a memória aqui. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar, interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco a sua segurança será iniciada sem a permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Se é uma rodovia estadual, tá certo? Vai ser o quê? Vai ser o Departamento de Estradas e Rodagens. Se é uma estrada federal, DENIT. Se for no município, depende do município. Pode ser uma competência do órgão executivo de trânsito, que está aqui a competência, ou pode ser outro órgão específico, depende do município lá, que ele pode ter dois órgãos, né? O executivo e o rodoviário. Mas normalmente só tem um executivo, o executivo até para economia e gestão de despesas aí, porque é local. Bacana? Competência 9, né? Vamos lá, agora eu pulei para a competência 11, a 10. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero fazer um convite muito especial para você aí, que é fã dos nossos vídeos no YouTube, para você que é fã do professor Lac, nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante, nesse caso aqui é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 97. Então, olha só, aqui na Lá Concursos, eu, professor Lac, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara, eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Sim, é super atualizado. Tá? Super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora, em fevereiro, tá? Terminei agora em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Porque essa parte que foi alterada eu vou regravar, vou regravar ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível, pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar, R$1 por dia, cara, R$80, cara. Então, R$80 você vai ter direito a 80 dias, né? Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aí, venham estudar comigo, venham estudar aqui na Lac, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque eles vão fazer de tudo para lhe atender, fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo para te ajudar
nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês.